Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Chuvas de final de semana foram motivadas por um bloqueio de alta pressão intenso no Oceano Atlântico. Semana começou e termina com grandes incertezas no mercado do boi gordo. Possibilidade de chuvas para algumas regiões de Goiás. Cenário político e econômico conturbados, que tomou conta do mercado nos últimos dias, é a alta do dólar. E é o dólar que pode influenciar na produção de hortaliças e complicar a vida do consumidor. Empresários da JBS fizeram duas contrapropostas ao Ministério Público Federal, uma de 1 bilhão e outra de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ambas foram rejeitadas. O agronegócio está começando. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as chuvas de final de semana foram motivadas por um bloqueio de alta pressão intenso no Oceano Atlântico, provocando chuvas intensas em áreas isoladas e em estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Entretanto, daqui para frente, essas chuvas devem ser interrompidas e, segundo o INMET, desde a última quarta-feira, elas devem cessar totalmente sobre estes locais e essas chuvas não são comuns para a época do ano. Foram chuvas atípicas e assim como a frente fria que atingiu a região sul e a região sudeste. Foram observadas até mesmo quedas de granizo, trazendo um cenário prejudicial para a produção agrícola. Apenas o estado do Rio Grande do Sul vai continuar na mira das chuvas devido a uma nova frente fria que irá oscilar sobre o estado. Nas regiões e em outras regiões, a chuva dá uma trégua até a próxima condição atmosférica. Entretanto, como o Brasil já está entrando no período mais seco, as chuvas devem cessar nas demais regiões. Amigo fazendeiro, o Grupo Belcar, ele tem uma novidade para você. Adquira sua picape nova ou seminova até 100% financiado e com até 1 ano de carência. Isso que é facilidade, você escolhe como pagar, mensal, semestral, anual. Juros de apenas 10,87% a 12,75% ao ano. Uma parceria Banco do Brasil e Grupo Belcar com 5 lojas para te atender em Goiânia. Azuca Mitsubishi BR-153, frente ao Paço Municipal. Belcar Veículos Volkswagen BR-153, Pio 12, Cidade Jardim e Avenida Anhanguera, saída para Inhumas. A semana começou com grandes incertezas do mercado do boi gordo. O movimento da JBS em escândalos de corrupção na última semana trouxeram apreensão ao mercado, que abriu na última segunda-feira, dia 22, com pressão de baixa dos preços da arroba bovina. Os pecuaristas estão retraídos na expectativa de um melhor direcionamento do mercado nos próximos dias. Apenas quem precisa vender, no entanto, estão tentando redirecionar os contratos para frigoríficos de menor porte, temendo pela saúde financeira da JBS. Do lado dos frigoríficos, a maioria ainda segue fora das compras. Apenas aqueles que necessitam preencher escalas ofertam abaixo da referência. Em São Paulo, os negócios estão variando entre 138 arroba a 139, já descontado o Fundo Rural. Mas existem tentativas de baixa e são cada vez mais comuns. Existe um risco de termos mais oferta de boi sendo direcionado para outras indústrias, fator que poderá intensificar a pressão nos preços. Ao mesmo tempo, a JBS poderia aumentar as ofertas de compra para garantir matéria-prima, mas de qualquer forma, um cenário mais claro para os preços do boi gordo deve aparecer ao longo dos meses. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Teremos hoje para Rio Verde, Mineiros,
tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. E para outros municípios, possibilidade de pancadas de chuva, chuva de curta duração que pode ser acompanhada por trovoadas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. São Miguel do Araguaia, 30 a máxima e 14 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 21 a mínima. Posse, 30 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 14 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 22 a máxima e 7 graus a temperatura mínima. E Rio Verde, 21 a máxima e 9 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o cenário político e econômico conturbado que tomou conta do mercado nos últimos dias foi a alta do dólar. E o dólar pode influenciar na produção de hortaliças e complicar a vida do consumidor e também do produtor. Empresários da JBS fizeram duas contrapropostas ao Ministério Público Federal, R$1 bilhão e R$1 bilhão e 400 milhões. Ambas foram rejeitadas. Nós voltamos já. Um fator importante a ser considerado dentro desse cenário político e econômico que estamos vivendo, conturbado, que tomou conta do mercado nos últimos dias, é a alta do dólar. Segundo a Scott Consultoria, o dólar valorizado frente ao real aumenta a competitividade do milho e da soja brasileira no mercado internacional e com a possibilidade de elevar as exportações desses produtos e, consequentemente, o valor desses ingredientes na dieta. E é óbvio que vão ficar mais caras. Considerando apenas o impacto da moeda americana em função dos acontecimentos das últimas semanas, pode ser que a situação dos custos, que até agora se esperava ser aí um ano mais tranquilo, podemos ver uma mudança radical dentro desse prognóstico. E eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Tony. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Josué, nós estamos vendo aí nessas últimas semanas, e como eu acabei de falar agora, uma situação meio delicada em relação ao dólar. É preciso lembrar, você que está nos acompanhando agora, que a alface que chega na sua mesa, o tomate, a cebola, a cenoura, por incrível que pareça, são produtos importados, ou seja, os insumos utilizados para produzir a cenoura, que você vai comer, a cebola, elas são produtos que têm mercado, cotação internacional. E se o dólar subir, o custo de produção para plantar essas hortaliças também vai subir. E, consequentemente, os produtos poderão subir. Né, Josué? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. A questão do custo realmente aumenta e dificulta por demais a situação do pequeno produtor. Entretanto, ainda toda essa cotação que a gente vê, essas oscilações, ainda está naquela velha lei da oferta e procura. É verdade. Certo? Então, por mais que às vezes o custo aumente, mas o mercado ainda impõe essa situação para o produtor, aí é onde realmente ele fica mais ainda achatado com toda essa situação, porque às vezes ele não consegue repassar esse custo para o mercado, né, para o varejista e para o consumidor, consequentemente, e a situação dele vai só ficando mais difícil, né? O que o Josué está dizendo é o seguinte: o produtor rural, ele não tem poder de fogo. Apesar dele produzir, ficar lá na propriedade rural, cedo, à tarde, à noite, sábado, domingo, faz sol, faz chuva, ele não tem poder de fogo, como tem, por exemplo, um supermercado. É verdade. Por quê? Porque se a maioria da população fosse comprar lá na Ceasa, cujo preço lá é em torno assim de 40%, 50%, 80% mais barato, as coisas seriam diferentes. Mas não acontece dessa forma. Quer dizer, o produtor pega o produto dele, leva para a Ceasa, o pessoal de supermercado e outros vão lá, compra, quando vai vender para você, consumidor, coloca aí 100%, 200%, 300% acima. Isso. Não é assim? E aí ele não tem uma garantia de preço mínimo, ele tem a garantia só
do que ele vai vender. É o mercado que vai ditar para ele no dia o que vai acontecer, qual vai ser a sorte dele, né? E às vezes ele colhe, ele não sabe nem que preço que está lá na Ceasa. Exatamente, porque de um dia para o outro o cenário muda assim drasticamente, né? É incrível, é um mercado instável, complicadíssimo. E esse momento agora que nós estamos vivendo é ainda de muita instabilidade. No momento agora, essa semana foi de queda quase que geral, o tomate despecou, muito tomate que entrou de fora também do mercado. E a expectativa ainda é de saber como é que vai ser, não sabemos ainda, está instável. A gente sabe que para o consumidor lá no supermercado ou na feira a coisa é diferente. Aí né? Sim, lá para o consumidor a situação aí é dura porque ele não sente esses altos e baixos, né? Agora, na Ceasa, para o produtor, está complicada a situação. Está complicado, baixou, caiu bastante o preço, né? E não podemos torcer para o dólar subir, não. Se subir, ele está ferrado. Dificulta mais ainda, até inviabilizar a produção dele. Ele chegar a hora não dá mais para plantar, porque não tem como mais. Difícil, né, Josué? Josué, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa, sempre muito válida, e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. Um abraço, obrigado, Josué. E depois do intervalo, você vai ver que os empresários da JBS fizeram 2 contrapropostas ao Ministério Público Federal, mas elas não foram aceitas. Tânia Leão Segurado vai comentar sobre criatividade. Nós voltamos já. A informação foi confirmada em nota divulgada pelo Ministério Público Federal, que mostra que a força-tarefa da Operação Greenfield retomou na última segunda-feira, dia 22, as negociações do acordo de leniência com a JIF Investimentos, é quem controla o grupo JBS, controladora das empresas da família Batista. As conversas foram interrompidas também na última sexta-feira, dia 19, por divergência relacionada ao pagamento da multa por parte dos empresários. O Ministério Público Federal propôs o pagamento de 11 bilhões 690 milhões de reais por um prazo de 10 anos, o equivalente a 5,8% do faturamento do ano passado. Os empresários da JBS fizeram 2 contrapropostas, uma de 1 bilhão de reais e outra de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só que ambas foram rejeitadas. A lei anticorrupção estabelece que a multa em acordos de leniência deve ter como parâmetro percentual que varia de 0,1% a 20% do faturamento. A nota diz o seguinte, lembrando que a multa não inclui ressarcimentos de danos causados aos cofres públicos. A Operação Greenfield foi iniciada em setembro do ano passado. Ela investiga irregularidades no uso de recursos de fundos de pensão. O total desviado desses fundos de pensão já estaria na casa de 8 bilhões de reais, proveniente dos fundos como Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica Federal, a Previ, do Banco do Brasil e Postales, dos Correios. E agora eu vou conversar com Tânia Leão Segurado, ela é consultora e gerente pedagógica do Grupo Destra. Tânia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Estar aqui novamente. Isso é ótimo. Quem é capaz sempre vai estar aqui. Que bom. Ô, Tânia, a gente viu aí essas confusões que estão acontecendo na política, que estão acontecendo aí na economia e prejudicando o nosso país. E eu digo o seguinte, que hoje a situação é uma situação que eu considero assim, o país não está afundando, ele está começando a fazer uma limpeza. Eu acredito nessas palavras. E eu tenho mais uma coisa para falar, eu acho que com criatividade a gente vai chegar lá. Sabe por quê? As principais demandas dos profissionais atuais dependem de um item muito importante. Para viver uma vida criativa, nós devemos perder o medo de errar. É mais ou menos por aí?
Exatamente. Você tocou num assunto muito importante que é perder o medo. Para você ser criativo, você tem que perder o medo de censura, o medo de que pode não dar certo. E né? acreditar, né? E acreditar que vai ser possível. Essa é uma premissa básica, né? E tudo isso dentro de um planejamento, dentro de uma lógica. Você não pode ir a Deus dará, né? Exato. Acho que você tem que parar, pensar, não, agora não é o momento, vamos devagar, vamos esperar, vamos... Quer dizer, não pode também ficar sentado, comendo pipoca, olhando para o tempo, esperando a coisa acontecer. É a capacidade de correr riscos, mas riscos controlados, né? E isso depende de algo que vem anteriormente, que é conhecimento daquilo que você vai trabalhar, daquilo que você vai propor, né? É uma junção de conhecimento com uma certa ousadia, né? Quer dizer, você falou uma coisa aqui que eu lembrei novamente daquele voo da Chapecoense, que faltou combustível. Quer dizer, se a pessoa souber, se você souber o tanto que você tem que andar, o tanto que você precisa, você não pode colocar menos, você sabe que não vai chegar. Exato. E a vida da gente é do mesmo jeito, não é? Exato. Tem que ousadia, mas com conhecimento, não sem o conhecimento, né? Tânia, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre criatividade. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Tânia Leão Segurado e nós estamos falando, agora nós vamos comentar sobre uma coisa muito interessante, sobre criatividade. Tânia Leão Segurado, o que é criatividade? É aquilo que faz a roda andar? É principalmente pensar fora da caixa, né? Nós precisamos perder esse medo de fazer coisas novas e é o ato de você pensar algo novo, único e original que ainda não foi feito, né? É pensar fora da caixa. É o bitolado. Exato, é a gente sair desse lugar comum e propor novas soluções. Agora, a criatividade, ela é um elemento essencial hoje, não é? Ela sempre foi, né? A criatividade é um elemento essencial? Sem dúvida. Nas organizações, essa competência ela é extremamente importante porque ela ajuda a solucionar problemas. No mundo corporativo hoje, os funcionários geralmente são recompensados por trazerem soluções criativas, soluções que aumentem o lucro, soluções que tragam novos produtos, que solucionem problemas já existentes. E é uma competência hoje extremamente procurada no mercado. E é valorizada, né? A criatividade hoje, ela é valorizada. Exatamente. Essa paixão que a gente diz que nós temos que ter ao trabalhar, ao empreender qualquer coisa, ela vem com essa liberação e com essa busca do algo novo, de pensar diferente e de propor soluções e principalmente quebra de paradigmas. Esse quebra de paradigmas é um negócio interessante. Se nós levarmos para o lado agropecuário, o que eu converso com muita gente, e tem gente que fala assim, não, mas sabe o que é? Está dando certo. Mas, poxa vida, podia dar muito mais certo. Podia ser muito melhor. Você poderia estar produzindo mais e, às vezes, até gastando menos. Mas parece que o pessoal tem medo de entrar ou não acredita. Exato, você tocou num assunto muito importante. Mesmo nesse setor, no agronegócio, às vezes a gente está reproduzindo velhos paradigmas ou velhas maneiras de se fazer, ao invés de criar, e muitas pessoas, nós vemos exemplos aí hoje, claro, que estão fazendo diferente e estão tendo lucro, estão tendo melhores resultados a partir dessa nova forma de fazer. Quer dizer, você não pode estar, aquilo que nós comentamos agora há pouco, você não pode estar fazendo abestadamente, sair de qualquer jeito. É tudo em cima de um planejamento, se acontecer isso eu vou fazer assim, se acontecer isso eu vou fazer assado, se o mercado ficar desse jeito eu vou... Quer dizer, você faz o seu caminho, em cima do seu caminho você cria o que você quer. Eu acho que nós poderíamos resumir em 2 palavras. Ousadia, mas com conhecimento. Correr um risco calculado. Aí sim você tem condições de criar. É verdade. Acho que não tem outra saída, não. Isso é para qualquer coisa, né, Tânia? Para qualquer área. Tânia Leão Segurado, mais uma vez. Porra, eu adoro esse papo nosso, viu? Pena que acabou. Muito obrigado mesmo. Você sabe como as nossas portas sempre estarão abertas para esse tipo. Eu que agradeço. Ok? Eu agradeço a oportunidade.
E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Uma pessoa é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Domingo Frutos da Terra. A música da gente, a nossa cozinha e humor. Frutos da Terra, domingo às 10 da manhã. A seguir, Primeiro Impacto.